Devo mandar alguns abraços muito queridos para um pessoal muito amado, que ainda manda cartinha para gente. Que coisa boa. O senhor Antônio Grimaldo Azevedo, muito obrigada. Ele é lá de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Recebi sua cartinha, poesia, lindo. Deus te abençoe. Muito obrigada por esse carinho. Preciso mandar um abraço para o Vanduir de São Gabriel da Cachoeira, que trabalhou bastante para colocar no ar mais um canal. A Novo Tempo está em canal aberto em Italmirim, lá no Ceará. E a gente agradece muito por esse trabalho todo e a gente aproveita para mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando agora a Novo Tempo lá em Italmirim, começando agora. Hoje está no ar a TV Novo Tempo ali. Que Deus seja com todos vocês acompanhando aqui o canal da Esperança. Ainda um abraço para o Vanderlei lá de Aurora, no Ceará. Passei minha primeira infância nessa cidade, Aurora, no Ceará. Vanderlei, um abraço para você. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês sempre. Ainda para as minhas amigas queridas de Curitiba, esse final de semana estive no Encontro de Princesas, 150 adolescentes reunidas. Foi um final de semana muito especial. Um beijo para todas vocês, um abraço muito especial para Jojo, para Vanessa. Obrigada pelo carinho. O pastor Célio também, foi uma delícia estar com vocês. Encontro de Princesas em Curitiba. Tem que mandar abraço, linda. Para quem? Tenho. Eu tenho alguns abraços bem carinhosos. Eu queria mandar um beijo para a tia Badia, que trabalhava no IASP, né? Na minha época era IASP. Foi muito bom revê-la. Para a tia Nicinha, mãe do Elino, amigo nosso, que também era muito amiga, já comi comidas muito gostosas na casa dela. E um beijo muito especial para o meu amigo Cícero, de Salto Grande. Estava super doente esses dias, na UTI. E graças a Deus, essa semana ele foi para casa. Amém, então, assim, graças a Deus seja louvado. E você sabe que você mora no meu coração, Cícero. Um beijão para você. Que bom. Um abraço para todo mundo que acompanha aqui o nosso programa. Obrigada mesmo. Princesas, dei o meu recado, né? Um beijo para todas vocês, viu, lindas? Foi realmente muito especial estar com vocês. Eu aproveito, inclusive, para pedir às pessoas, aos educadores, aos pais e mães, cuidado com os filhos, cuidado com os adolescentes. O quanto eles precisam ser amados, o quanto eles precisam de ouvidos, de qualidade, precisam de palavra, de atenção, de carinho, de afeto. Quando não tem em casa, vai procurar na esquina. Quando não tem em casa, vai beijar na boca de um menino com 12 anos de idade. Quando tem em casa, a história é outra. Claro que a gente vai encontrar aqueles meninos que são rebeldes por natureza, que têm uma natureza mais difícil, que são mais difíceis de lidar. Mas amor não faz mal para ninguém. Um beijo para todas as famílias que contribuíram para que as filhas estivessem ali naquele encontro de adolescentes. Olha só, quero divulgar hoje o livro Amores que Matam, o drama da violência contra a mulher. Esse é um livro que vai falar sobre abuso de todas as maneiras, abuso verbal, abuso emocional, a violência cometida contra a mulher. Amores que Matam, de Miguel Nunes, é uma literatura da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Fica aqui a nossa dica para você, uma dica de leitura muito especial. O tema de hoje, abuso sexual, superando o abuso sexual. Porque além de falar da dor em si, de tudo que isso desenvolve como drama na vida de alguém, nós queremos chegar ao final do programa dizendo para você que nem tudo está perdido. Você pode superar e viver e, quem sabe, dizer, olha, eu tenho uma história difícil, mas eu tenho um final muito feliz. E aí nós trouxemos hoje uma amiga para contar da sua experiência, né, Rosana? E ela está aqui compartilhando com a gente da sua experiência. Amiga, conta pra gente. Você tem mais pessoas em casa, mais irmãos, outros da sua família sofreram abuso também que você tenha tomado conhecimento? Olha, sim, tenho sim. A minha família era um pouco grande, né? E não só eu, no caso, tinha sofrido a tentativa, no caso do abuso, mas uma outra irmã também, mais jovem que eu, na época também, um tempo depois eu soube por ela mesma e por ele também, que ela tinha sofrido um abuso também da parte dele. Hoje, se eu te pergunto o que se percebe, o que acontece na vida de uma criança que está sendo abusada, você me responde o quê? A partir da sua experiência, de ter visto pessoas na sua casa serem abusadas também? Olha, eu diria que acontece uma mudança muito drástica. Você perde a infância, perde a adolescência, você já pula para uma fase adulta meio forçada, né? Você já aprende coisas fora de hora, você tem que ter uma estrutura que você não passou por ela gradual, você já pula muitas fases da vida que um pouco mais para frente vai te fazer falta.
o abuso cometido lá na sua casa, com você, enfim, durou quanto tempo? Quantos anos? Dos meus 12 aos 14 anos, mais ou menos. Quando parou? Por que parou? Parou porque eu era muito resistente a isso, eu não cedia. Você fugia, dizia não? Isso, fugia, dizia não, inventava algumas histórias. E depois que a minha mãe soube, passou a me proteger, no caso, né? Eu ia trabalhar com ela, ela teve uma presença maior depois disso. E a minha irmã foi deixada à mercê. A sua mãe, então, passou a cuidar de você e a sua irmã tornou-se a presa fácil. Isso, como no caso ela não tinha conhecimento da minha irmã, acabou-se que ela me protegia, não me deixando só, saindo sempre comigo, e a minha irmã passou a ficar em casa, ficou mais tempo com ele. Tá. E então, Rosana? Muito interessante a fala, porque quando a mãe começa a proteger esta filha e negligenciar a outra, a ideia provavelmente que está por trás de tudo ele está abusando de fulana em específico, porque ele se agradou dela, e não é isso. Ele vai abusar de quem estiver ali à mercê dele. Não é algo específico. Olhei para ela e gostei do corpo dela ou do jeito que ela se comporta. Não, ele vai abusar quem estiver mais vulnerável. É tanto que o abuso, ele acontece isso mesmo. Deixa de ser com uma filha e passa a ser com a outra. Depois que não é mais com a filha porque ela cresceu, ele não tem mais domínio, vai tentar uma neta, uma sobrinha, mas dificilmente ele para este abuso. Alguém precisa pará-lo. Se isso não acontecer, ele vai continuar abusando. Eu conheço casos já atendi inclusive casos onde o pai abusou da filha, que era mais velha, depois abusou da outra filha, que era 20 anos mais nova, e recentemente ele abusou da neta, que é adolescente. É um senhor com quase 80 anos abusando várias gerações. Então, ele sempre vai abusar. E aí é uma outra dica bem importante. Não acredite na promessa do abusador de que se você não contar, ele vai parar. Isso aconteceu com você, ele está arrependido, ele precisa de misericórdia, de amor, de carinho, que as pessoas entendam. Claro, todo mundo merece amor e carinho, mas não expresse isso protegendo o abusador. Porque quando ele parar de abusar de você, ele vai abusar de outra pessoa. Se ele não for contido, não se cale diante de um abuso, porque ele vai se perpetuar. Acho que isso é muito importante. Sim, claro. E como é que entra a história do perdão aí? Outro dia uma senhora me ligou e ela me contou a história de que a filha, adolescente, ela só descobriu que a menina tinha sido abusada quando a moça já está hoje casada. E ela passou a enfrentar dificuldades no relacionamento sexual com o marido. Aquilo veio a tomar uma proporção muito importante. E então ela contou para a mãe que havia sido abusada na sua infância. A mãe, o mundo desabou, né? Sim. E aí a questão agora era trabalhar ainda a questão do perdão, porque além de ter sido abusada, durante esses anos, ela carregou em si o peso de ter ódio, ter muita raiva da figura paterna. Mas, filha, você tem que perdoar, você tem que perdoar. Como é que fica essa história do tem que perdoar? Outro conceito muito equivocado é sobre o perdão. Eu acredito que até a religião, quando não bem entendida, ela passa a ideia de perdão equivocada. Perdão não é esquecer o abuso, e eu costumo dizer que o perdão não nos causa amnésia. Não é porque eu perdoei que é como se nada tivesse acontecido. Perdão não é esquecer o abuso. Perdão não é concordar com o outro de que eu tenho que ficar calado, porque se a pessoa cometeu uma infração, ela precisa pagar esta infração, não é assim? Então precisa haver uma denúncia. Muitas vezes, isso acontece na maioria das vezes, que a pessoa não consegue mais conviver com a pessoa que a abusou. Eu estava conversando há 2 semanas atrás com uma mulher que ela foi abusada pelo pai na juventude dela. Ela já tem mais de 50 anos, o pai está com quase 90 anos de idade. E ela disse que ela ainda tem medo de ficar no mesmo ambiente que o pai dela. Isso acontece. Era uma relação que era para ser maravilhosa entre pai e filho e que foi levada para o lado negativo. Então, perdão não é esquecer e perdão não é voltar a confiar.
Porque a pessoa precisa dar provas de que ela merece de novo a sua confiança. E já tem se provado que esse resgate, essa restauração é muito difícil. O abusador, até porque ele não procura tratamento, né? Exatamente. Normalmente o abusador não procura tratamento. O abusador, ele sempre vai se colocar, na maioria das vezes, na posição de vítima. Aí eu fiz isso porque estava fragilizado, o casamento estava em frangalhos, você é tão linda, a forma que você sentava no meu colo, ele nunca é o culpado. Então ele dificilmente vai procurar ajuda, só se ele estiver sob pressão, só se ele quiser convencer alguém para que a situação não piore para o lado dele. Então assim, ele dificilmente vai procurar ajuda porque ele acha que a culpa não é dele. O pai dela, o abusador, entrou numa crise de depressão, angústia, aflição. Procurou ajuda ou ficou só na angústia? Claro, como eu disse, ele não tem uma falha na estrutura psíquica dele. Porque se ele tivesse nem angústia, ele teria. Então seria um outro caso. Mas se ele tem uma angústia, é porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Se ele sabe o que está fazendo e não consegue controlar isso, é ele quem precisa procurar ajuda. Se ele não procura uma ajuda profissional, não é a filha quem tem que pagar o preço disso. Não é a família quem tem que pagar o preço. O perdão existe sim. O perdão é a mudança, talvez, de algumas atitudes. Eu não vou querer matar este homem. Eu não vou procurá-lo para isso, mas isso não significa que eu vou voltar a confiar nele. Para que a pessoa ela consiga de novo esta confiança, ela precisa provar que ela merece ter esta confiança. Se não provar, você não é obrigado a conviver com esta pessoa da forma que as pessoas imaginam que tem que ser. Porque a confiança foi quebrada e na maioria das vezes foi quebrado num momento onde você confiava totalmente naquele adulto. Uma criança, então um é exigir adolescente. demais de alguém que foi abusado. Amiga, continuando aqui a nossa conversa, como ficou a relação entre você, sua mãe, seu pai, seus irmãos, e por quanto tempo mais vocês conviveram juntos nessa dinâmica familiar, com tudo isso acontecendo ali, debaixo do olhar de vocês? Olha, nós convivemos muitos anos até eu me casar. Eu me casei muito jovem e depois que me casei, meus irmãos, foi uma forma de fuga, meus irmãos vieram morar comigo, passamos um tempo juntos e foi uma forma de tirá-los daquele ambiente que eles estavam, né? E antes de eu me casar, a minha irmã engravidou, ela engravidou muito jovem e eu me casei e eles ficaram um pouco de tempo ainda morando juntos até ela ganhar neném. Aí depois que ela ganhou o neném, ela veio, casou-se com o suposto pai da criança, né? Mas por que você diz suposto pai? Ela ficou grávida de quem, então? Então, eu tenho uma irmãzinha, né? Uma irmãzinha, sobrinha. A sua irmã ficou grávida do próprio pai? É, Entendi. foi aí que parou a história, né? Aí parou a história. Aí parou a história. Então você saiu para casar, ela Isso. casou também Ela se com casou. alguém que assumiu a paternidade, é isso? Exato. Assumi a paternidade até os 3 anos, quando houve uma crise muito grande, por ela ser muito jovem, e ela pediu minha ajuda e veio morar comigo. Desde então, ela não retornou com esse marido e ficou comigo até o segundo casamento dela. Hoje ela está casada. Graças a Deus, ela está casada. Bom, a gente começa a ver uma história se reconstruindo. Sim. Ela casou, a outra casou também, tem um filho, enfim, dessa relação incestuosa, abusiva. É muita coisa. Eu fico assim, achando o tema muito pesado só em escolher o tema para discutir sobre ele, mas ouvir uma história como essa é muito doloroso. Muito doloroso e o mais triste é que é muito frequente. Você convive pelo menos com 25% das pessoas que você convive já foi abusada. 25% das pessoas na população foram abusadas sexualmente. É uma porcentagem muito grande. Altíssimo. E ela só é grande porque não existe denúncia. Se quando ela foi abusada, essa nossa amiga foi abusada, se isso tivesse parado, se este homem tivesse sido punido, a irmã dela provavelmente não teria sido abusada. E talvez ela não tivesse um filho deste relacionamento, que hoje fica essa situação, com certeza, a menina deve ou não saber quem é o pai.
E todo mundo sofre. Então precisa haver uma denúncia, por mais que ainda o nosso sistema judiciário legal ele ainda não seja perfeito, mas ele está aí para nos ajudar. Muita gente diz assim, e realmente esta é uma preocupação, eu vou denunciar e depois, o que acontece comigo? Qual a proteção que eu tenho? Eu costumo dizer que realmente ainda a proteção não é da forma que deveria, ainda não é ideal, mas é melhor do que a forma que você vive, o abuso que você vive. E lembrem sempre de uma coisa, o abusador é covarde. Eu fico até emocionada para dizer essas coisas, porque eu já convivi com muito abusador. E quando você conversa com o abusador e conversa firme, ele é covarde. É tanto que faz as escondidas. É tanto que chantageia. Ele não está disposto a arcar com a consequência das coisas que ele faz, ele tem consciência do que está fazendo. E é tanto que ele sempre vai procurar alguém vulnerável. E vulnerável. E isso é algo que nós vamos conversar, como proteger os filhos, para que eles não sejam tão vulneráveis a este abuso. Porque na maioria das vezes o abusador está dentro de casa. Mais de 90% dos abusadores são pessoas de dentro de casa. Se não for o pai, é um tio, alguém ali muito próximo da família. E vai se perpetuando esta violência. Então, na volta do intervalo, nós vamos dar para você algumas dicas, a Rosana vai nos ajudar com isso, de como proteger os seus filhos, tá? E como se proteger também. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está no Alto Paraíso, lá em Rondônia, acompanhando o nosso programa, a Lucilde, a Luane, o Adeildo e o Adeilson. Um abraço para todos vocês. O nosso intervalo é rapidinho e a gente tem aqui ó, já muitos e-mails, talvez não dê tempo, porque o assunto ele merece uma dinâmica passo a passo e tempo hoje nem vai permitir que cheguemos a concluir esse tema. A gente vai voltar trazendo aqui, vamos trazer uma delegada, nós vamos conversar a respeito do olhar jurídico sobre essa questão em outro momento. Hoje é só uma primeira parte, o nosso intervalo é bem rápido, já estamos de volta, até já.